Bom dia! Deu um probleminha na live anterior e eu encerrei, comecei de novo, para garantir que vai dar tudo certo aí com a gente. Onde é que vocês estão? Bom dia, bom dia! Já vão me dando retorno aí, se tá tudo certo. Tudo certo agora? Imagem, som, tá tudo direitinho ou tá travando de novo? Falem comigo, gente. Tá tudo certo? Sim, agora tá ok, pronto. Então voltamos, tudo certo aqui. Como eu estava dizendo, né, gente, para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa live Café com Jesus, compartilhando com vocês a palavra de Deus, especialmente esse texto de Lucas 15, que é um texto que Deus tem usado para falar muito ao meu coração nos últimos anos, né? Já faz um bom tempo que eu tenho meditado sobre esse texto e recebido muito do Senhor através dessa leitura. Eu quero dividir com vocês aquilo que tem sido recente, aquilo que eu tenho aprendido recentemente através de Lucas 15. Essa já é a nossa terceira live, né, desse tema. Na nossa primeira live nós aprendemos sobre a natureza daquilo que a gente perdeu, né? Eu compartilhei com vocês o que cada uma dessas coisas representa, né? O que é a ovelha? Ela representa os nossos recursos, as nossas habilidades. O filho representa o legado, né? Aquilo que a gente deixa para o outro, aquilo que a gente está construindo para o outro, o fruto do nosso trabalho, da nossa jornada. A moeda representa a nossa identidade, o nosso valor. A gente aprendeu isso na primeira live, né? Na segunda live, nós aprendemos que antes de algo se perder fora, se perde primeiro dentro. Né? Antes da moeda se perder na casa, ela se perdeu do colar, do lugar dela. Antes do filho se perder no mundo, na vida, nas más escolhas, ele se perdeu do seu papel de filho dentro de casa. Antes da ovelha se perder pelos campos, ela se perdeu do rebanho, ela se perdeu do aprisco. Então, o primeiro lugar onde a gente se perde é dentro da gente, nas nossas posições mais importantes na vida. Então, eu falei que a ovelha, ela perdeu o senso de coletividade, de ser rebanho, de fazer parte de um grupo. Ela perdeu a dependência do pastor. Ela foi andar sozinha, viver sozinha. E então ela se enxergou em algum momento perdida do rebanho, perdida daquele ambiente natural. A moeda, ela perdeu a posição, ela saiu da sua posição no colar, né? E a gente falou muito que não é sobre estar num lugar, mas sobre estarmos na posição que esse lugar nos traz. Então não é só eu estar no lugar de mãe, eu preciso estar na posição de mãe. Não é só estar no lugar de esposa, eu preciso estar na posição de esposa. E o filho, né, antes dele se perder lá fora, ele perdeu o conceito do tempo, que há tempo certo para todas as coisas, ele se perdeu disso. Ele perdeu a honra e a consideração pelo seu pai, pela sua família, por tudo que havia sido construído de geração em geração. E ele perdeu o legado, né? Ele não permitiu que aquilo crescesse, se multiplicasse, viesse para ele já trabalhado, multiplicado. Ele ficou com algo raso, que ele queria naquele momento. Então ele perdeu o legado. E a gente falou, né, que não é sobre nós, mas sobre o propósito que o Senhor nos deu. Então esses foram os assuntos das duas primeiras lives. Se você quer ouvir na íntegra a natureza do que se perdeu, volta lá na primeira live.
Se você quer, né, ouvir na íntegra sobre essa temática, o perder-se dentro antes de perder-se fora, assista a segunda live, porque hoje nós vamos falar de como lidar com aquilo que nós perdemos. Como? Né? Então a gente já sabe a natureza do que se perdeu, a gente já sabe o começo, né, o que gerou essa perda de identidade, de posição, de legado, o que ocasionou, né, essa coisa do se perder. E hoje a gente vai falar sobre como lidar com... Ai, gente, que uma mosca chata aqui. Como lidar com aquilo que nós perdemos, tá bom? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Vamos orar? Vamos entregar a Deus esse tempo, vamos entregar a Deus esse ajuntamento, pedir que o Senhor nos conduza. Pai querido, nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua fidelidade na nossa vida. Nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha usar a minha vida para comunicar a tua palavra para as minhas irmãs. Senhor, tira todo embaraço, toda timidez, toda dificuldade de comunicação, de me expressar. Às vezes a gente pensa uma coisa com tanta clareza, mas na hora de falar aquilo não sai assim. Que o Senhor possa tocar nessas áreas, nesses obstáculos, nessas dificuldades nossas e humanas, para que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz com clareza. Fala conosco aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Você pode abrir a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 15, tá? Lucas 15 é o texto de hoje, mais uma vez. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero já te dar uma dica aí para os seus cafés com Jesus. Não tenha tanta pressa de ir para o capítulo seguinte, para o livro seguinte na Bíblia. Gaste o tempo necessário para você extrair daquele texto o máximo que você puder. Por exemplo, em janeiro, né, nós fizemos aquele propósito de estudarmos juntas o livro de Provérbios. Então eu li novamente todo o livro de Provérbios, né, os 31 capítulos. Quando chegou em Provérbios 31, e eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a falar tanta coisa no meu coração sobre a mulher virtuosa, eu entendi que eu deveria ficar nesse texto. E desde que nós acabamos o propósito de estudar Provérbios em janeiro, eu estou lendo Provérbios 31. Olha, isso desde 1º de fevereiro. Hoje é dia 25 de fevereiro e eu ainda estou lendo Provérbios 31. E lendo outros textos que complementam o tema que eu estou estudando. Então eu já li o versículo 10 e agora eu estou no 11 e no 12. Olha só, eu leio todo o capítulo 31 e aí eu volto para aquele versículo que eu estou extraindo. Então eu já estou há mais de uma semana lendo os versos 11 e 12. A gente não tem que ter tanta pressa, a gente precisa absorver aquilo que a Bíblia está nos ensinando através daquele texto. Então veja, nós estamos aqui na live Café com Jesus, o 3º encontro de março, falando do mesmo texto bíblico, Lucas capítulo 15. Em um pequeno grupo, um pequeno ajuntamento de mulheres estudando juntas esse texto. Então, como lidar com aquilo que nós perdemos? Vamos começar com a ovelha perdida? Diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar,
Reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, como lidar com aquilo que nós perdemos? A ovelha. A ovelha representa os nossos recursos. Essa é a natureza do que se perdeu com a parábola da ovelha. Porque a ovelha vai gerar lã, vai gerar carne, vai gerar o leite que os judeus consumiam. Então ela representa os nossos recursos, nossas habilidades, potencialidades, nossos dons, talentos, aquilo que recebemos para compartilhar com o outro, para doar para o outro, para nos suprir e para abençoar o outro. Então essa é a natureza daquilo que se perdeu. A gente já viu também que a ovelha, quando ela se perde fora, ela se perdeu dentro do senso de coletividade, da dependência do pastor. Então a gente se perde no uso dos recursos, a gente se perde no uso dos dons, das habilidades, quando nós nos perdemos do corpo. Quando a gente deixa de compreender que aquilo que temos é para a edificação do corpo, é para a edificação do outro. Quando nos tornamos egoístas e olhamos só para nós, só para aquilo que temos, sabe? Para as nossas potencialidades em si. Enquanto que aquilo que Deus nos deu não é para a gente, é para o outro. É para entregar, é para oferecer para o outro. Então, como que eu posso encontrar essas coisas que eu perdi? Esses recursos, essas habilidades, dons e talentos que eu fui perdendo ao longo da minha vida. Como encontrar isso? Como resgatar isso? A Bíblia vai dizer que o pastor, diante da perda dos seus recursos, dos seus dons, das suas habilidades, o que ele faz? Ele sai à busca da ovelha até encontrá-la. Então isso fala sobre perseverança, sobre algo que eu não vou encontrar rápido, não vou encontrar fácil. Eu preciso ir atrás, eu preciso perseverar até encontrar aquilo que eu perdi. O que eu fiz com o talento que Deus me deu? Eu preciso desenterrar, eu preciso buscar, eu preciso perseverar nessa busca. Assim como o pastor perseverou na busca da ovelha, até encontrá-la. O que Deus me chamou para fazer? Será que eu me perdi no meio de tantas atividades e hoje eu não reconheço mais o meu chamado? Eu não reconheço mais a minha habilidade? O missionário Eduardo Gomes da Luz, que foi presidente da Missões Novas Tribos, pelo menos será até o meado do ano, quando ele vai jubilar, entregar o seu posto ali, sua função. E ele foi o presidente dessa missão que tem aqui no Brasil, que treina, capacita missões, missionários, para fazerem missões transculturais e obreiros, para levarem a consciência às igrejas locais da importância da obra missionária. Eu assisti uma conferência missionária esses dias, participei, e ele foi o preletor, um dos preletores. Ele disse assim: nós nos perdemos no exercício da missão. Quantos jovens entram lá no Peniel, ali no Instituto Bíblico, tão cheios de vontade de fazer a obra, tão dispostos a servir a Deus, e aí nós temos o convênio com universidades, e eles vão cursar a graduação, com a motivação de usar essa profissão, essa formação para a obra missionária, para ajudar no campo missionário. Mas quando eles se formam, pegam um canudo e começam a lidar com os contra-cheques altos, com as propostas de emprego, com as condições de vida melhor do que eles teriam no campo missionário, muitos abandonam o chamado. Ficam com medo de não ter recurso, medo de não ter provisão, de não ter sustento e vão para a direção da carreira profissional, deixando o chamado de lado. Quantas pessoas descobrem no meio gospel um mercado tão lucrativo
e se perdem do propósito inicial. Nós que estamos aqui em redes sociais, quantas vezes o desejo por mais seguidores, por mais alcance, por sermos notadas na rede social, faz a gente se perder do chamado inicial. São tantas coisas que vêm para nós que a gente se perde muitas vezes do chamado inicial. Esses dias que a gente deu o ateliê da satisfação na Igreja Batista em Agrovila, Chaperó, Itaguaí, a minha irmã, que é membro dessa igreja, também faz parte da equipe do Ministério Satisfeitas, ela fez a abertura lá do trabalho como uma representante da igreja local. Sempre fazemos assim. Mas também ela é da equipe, então ela conhece a nossa realidade. E ela disse assim: o Satisfeitas é um ministério de discipulado. Discipulado. Nós não estamos em busca de seguidoras. Nós estamos em busca de discípulas, de mulheres que queiram ser discipuladas. Falei, uau, Senhor. Essa é a visão inicial. Esse foi o chamado quando Deus me deu Satisfeitas. Lá no sofá da minha casa, Ele disse: discipule mulheres através da rede social. Discipule. Ana Paula, discipule. Discipule. Eu te chamei para discipular, para acompanhar, para ensinar mulheres. Eu te chamei para isso. Sabe, irmãs, nós podemos nos perder desse chamado inicial. Nós podemos nos perder desse chamado inicial. Então, o que precisamos fazer? Perseverar até encontrar. Onde eu me perdi do propósito? Onde eu me perdi do chamado? Será que nós estamos agindo como Geazi? Deslumbradas com os presentes que Naamã trouxe? Quando ele é curado, ele traz um monte de presente para Eliseu. Eliseu diz: eu não quero presentes. Eu não os quero. Mas Geazi se perde diante daqueles presentes, da honra, dos aplausos, das necessidades. Irmãs, se você, como eu, oriunda de igreja pequena, poucos membros, a gente faz tanta coisa em igreja pequena, porque as necessidades são tantas. É até difícil abraçar só o nosso chamado. E aí, fazendo tudo que a igreja precisa, a gente já não sabe mais o que fomos chamadas para fazer. Aquilo que de fato nos dá prazer, que não é um peso, um fardo, mas você faz com alegria, com leveza, de bom grado, como uma mulher virtuosa. Ela trabalha com alegria com as suas próprias mãos. Entende? Então, perseverança para encontrar esse talento, esse recurso que você perdeu. Perseverar. Também fala aqui do desgaste físico, porque ele foi atrás dela. O versículo 5 vai dizer que o pastor, ele foi, a carregou no ombro e a levou de volta para o aprisco. Isso fala de um desgaste físico. Talvez eu vou ter que fazer uma mentoria, entrar num curso, fazer uma teologia, não sei, eu vou me aprimorar até encontrar esse dom, até encontrar esse recurso que eu perdi. Vai ter um desgaste físico. Eu vou precisar me dedicar, abrir mão de mais coisas para abraçar outras, colocar sobre o ombro, carregar, levar. Tem desgaste físico para eu encontrar os recursos, os dons, as habilidades que eu perdi. Eu vou ter que investir para encontrar isso. Mas olha que importante. Ele vai buscar uma ovelha, mas 99 estavam lá. E o que ele faz? Protege. Protege aquelas que ficaram. Irmãs, isso é tão importante. É tão importante o que eu estou dizendo para você aqui. Porque quando a gente se vê perdida dos nossos dons, do nosso chamado, a gente fica igual Marta.
ansiosa, agitada, preocupada com tantas coisas. Aí, irmãs, os sentimentos ruins começam a aparecer no coração. Quem já participou do Ateliê 2 é a crise do reparo. Quando a gente tem que ir para a bigorna, quando a gente enfrenta as altas temperaturas, que vai derreter aquele metal que nós somos. E aí a gente é martelada na bigorna para entrar de novo na posição e é colocada na água fria para resfriar, para aquele metal ficar duro novamente. E aí ele olha, né? Aquele artesão vai olhar e vai dizer, ainda não tá bom. Fogo de novo, martelada, água fria, não tá bom. E aí, nesse reparo, para a gente se alinhar com Deus, nesse reparo, vamos voltar para Marta? Porque ela entra nessa bigorna, porque ela perde os recursos, porque ela perde o dom, ela se perde no exercício daquele dom, da hospitalidade que Deus deu a ela, do servir que Deus deu a ela. Ela se perde tanto naquilo que ela não tem tempo para o Senhor, que ela não senta para ouvir o Senhor. E aí o Senhor coloca a Marta na bigorna. Marta, Marta, você está preocupada e agitada, olha ela lá nas altas temperaturas. E ele coloca na bigorna, olha, uma coisa só é necessária. Shhh, vai botar na água fria. Que coisa difícil para esse metal. O que Marta poderia fazer, irmãs? Olhar a cozinha com maus olhos. Então não deveria servir? Então não deveria me preparar para fazer o melhor? A melhor refeição para os meus convidados? Mas Marta protege as 99. Sabe por quê? Porque lá em João 12, quando Lázaro é ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus está na casa de Betânia novamente. E a Bíblia diz que Lázaro está à mesa, Marta está servindo. Ela continua servindo, mas agora alinhada, atenta, não perdeu a motivação correta, na posição certa, ela guardou as 99. Ela entendeu que o problema não era a cozinha, o problema não era o serviço, o problema foi não discernir a boa parte, não discernir o momento de estar aos pés de Jesus. Ela preservou as 99. Quantas pessoas perdidas dos seus recursos, perdidas nos seus talentos, feridas. Elas dizem, eu não quero mais saber da igreja. Eu não quero mais saber de ministério. Eu estou entregando tudo. Não faça isso não. Preserve as 99. Você só precisa ir em busca daquilo que se perdeu. O que não se perdeu, preserve, guarde. Às vezes, irmãs, nós queremos romper casamentos, romper amizades por causa de uma coisa que se perdeu. Mas tem 99 que está intacto. Guarde as 99. Proteja as 99. E vá em busca somente daquilo que se perdeu. Você não é um fracasso como mãe. Talvez você tenha perdido apenas uma coisa. Guarde as 99 e vá atrás apenas do que você perdeu. Você não é um fracasso como serva. Você não é um fracasso no seu ministério. Talvez você tenha perdido apenas uma coisa. Guarde as 99 e vá atrás apenas daquilo que se perdeu. Porque quando você voltar com uma que se perdeu, as 99 vão estar lá, aguardando você, e então o rebanho estará completo. Amém? Ficou claro sobre como buscar os recursos, os dons, os talentos, a motivação correta que a gente vai perdendo? Isso ficou claro para vocês? Alguma dúvida?
Ficou claro? Amém? Neide está dizendo, tá claro. Glória a Deus. Tá claro, meninas? Eu posso seguir adiante? Joia! Então vamos lá. Aí a gente vai para a moeda perdida, a partir do versículo 8, do 8 ao 10, que diz assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. A moeda, como eu disse, representa o nosso valor, porque esse colar de moedas, ele tinha a ver com o dote que era entregue por aquela donzela. Então, quando ela casava, quando ela era dada a casamento, o pai dava um dote. E esse dote tinha a ver com o poder aquisitivo dessa família. Poucas moedas, um dote sem muito valor. Muitas moedas, um dote alto, caro. Então, quanto mais moedas, né, mais posses essa família tinha. Então, isso tem a ver com o nosso valor próprio. Não que ele se meça, né, por questões financeiras. Não é isso que eu quero dizer. Mas o nosso valor, a nossa identidade. A moeda representa isso. E como que eu posso resgatar? O que eu preciso fazer para procurar isso, né? O valor pessoal, a identidade que eu possa ter perdido ao longo da minha jornada. O que essa mulher faz? Ela tira tudo do lugar. Ela arrasta móvel, puxa daqui, puxa de lá. Ela tira tudo do lugar. O que eu preciso fazer para reencontrar o meu valor? Eu preciso tirar tudo do lugar. Eu costumo falar, né, usando esse texto aqui da moeda para a igreja, quando a gente faz assim, ó, mudou a posição da cadeira, mudou a posição da mesa e a pessoa fica brava porque mudou posições. Esse desconforto traz uma reflexão. O que tem de tão relevante na posição de uma cadeira, na posição de uma mesa, na posição de um objeto? O que tem de tão sagrado num horário? Por que tem que ser 7 e não 6? Por que tem que acabar 8 e não 9? Essas coisas se conversam e se alinham. Mas a gente vai engessando a vida. Sabe? Quando você vem com aquela maternidade perfeita. A pastora Thalita Pereira, ela conta isso no seu livro. Com Deus, você vai dar conta. Ela diz que casou virgem, foi o primeiro namorado dela, ela, a primeira namorada do pastor Arthur. Então, tudo feito nos conformes, nos scripts perfeitos da vida cristã. Casaram, se formaram, tinham uma casa, um carro, uma vida estável, um ministério. Tudo lindo. Vamos engravidar? Vamos. Planejaram, sonharam, montaram um quartinho. Tudo dentro dos conformes. E ela diz no livro: eu nunca imaginei que numa história perfeitamente escrita poderia ter um luto. A morte da minha primeira filha. Eu não imaginava que isso poderia caber numa história tão perfeita. E vivendo aquele luto, vivendo aquele processo da internação da sua filha, ela diz no livro que ela compreendeu muita coisa sobre a graça, sobre mérito. Ela foi compreendendo as coisas. Quando tudo saiu do lugar, ela entendeu. Sabe, irmãs, quando eu descobri com muita verdade o meu valor em Deus, não foi no púlpito, não foi no altar,
Não foi nos melhores momentos da minha vida, nos melhores rendimentos ministeriais. Foi no final do ano de 2014. Ferida, machucada, doente, fisicamente, emocionalmente, com raiva, sabe? Vendo com maus olhos algumas pessoas. Foi nesse lugar de total desconstrução. Quando eu saí de uma igreja onde nós fazíamos milhares de coisas, e no domingo seguinte eu estava sentada no banco, esperando para ver onde que iam me encaixar, o que eu ia fazer. Foi nesse momento que eu não tinha nada para dar para Deus, que eu fui abraçada e acolhida. E foi nesse momento de dor, me esforçando para produzir uma pérola da ferida que havia invadido meu interior, como aconteceu com a ostra, cobrindo aquela ferida com nácar, cobrindo, tentando produzir uma pérola da ferida que tinha sido aberta em meu coração, que o Senhor me deu satisfeitas. No momento que eu posso dizer para você com toda certeza, eu não merecia. Nos momentos que eu achei que merecia, Ele não me deu. Mas quando eu não merecia, Ele me deu. Há uma canção da Ana Paula Valadão que diz assim: quando tudo acabar, o que vai permanecer é o teu olhar, com mais puro amor. Quando tudo acabar, os teus olhos vão me ver e vão me encontrar com mais puro amor. Teus olhos me veem, Senhor, quando as luzes se apagam, outras vozes se calam, e eu posso te ouvir dizer que o meu valor não está no que tenho ou faço, mas no seu abraço encontro o mais puro amor. Às vezes, Deus vai tirar tudo do lugar. Você vai lidar com um fracasso, com um insucesso, com uma traição, com uma calúnia, com um resultado ruim, para você entender que o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é para o Senhor. E depois desse tempo, nunca mais eu dei não para Deus, porque eu entendi que não é sobre mim. É sobre o que Ele pode fazer em mim e através de mim. Para achar as moedas do valor próprio. Para achar a moeda da identidade, quem você verdadeiramente é. As coisas serão removidas do seu lugar. De segurança, de estabilidade. Ele vai mexer na ordem. Ele vai mexer na estrutura. Ele vai abalar os alicerces, porque com tudo fora do lugar, nós vamos enfim entender quem nós somos em Deus e quem nós somos para Deus. Amém? Mas não só isso, ela pega uma vassoura, ela acende a luz que representa a palavra, e ela vai com a vassoura varrendo os cantinhos, puxando. Eu fico imaginando por debaixo dos móveis, arrastando as coisas naquele cantinho, entre um móvel e a parede, colocando a vassoura ali em pé, para tirar o máximo que puder. Lá nos cantinhos, vasculhar os cantinhos. E deixar, como nós falamos no retiro do ano passado, que Deus mexa na raiz. E te faça aquelas perguntas do tipo: por que você pensa assim? Por que você reagiu assim? Por que isso te incomodou tanto? Não citou meu nome? Por que isso te incomodou tanto? Procuram mais aquela pessoa do que a mim? Por que isso te incomoda tanto? Sabe o que é isso, minha irmã? É a vassoura no cantinho. Porque há sujeira nos cantinhos. Há sujeira nas quinas, nas pontas. Você já virou uma bolsa, um estojo, e lá na quina da costura você encontrou aquele bolinho de poeira?
a sujeira nos cantinhos. Para achar as moedas, a vassoura tem que ir até lá e remover essas sujeiras, desses entendimentos distorcidos sobre quem nós somos, sobre quem Deus é e sobre o que fomos chamadas para fazer. Amém? Você compreendeu bem a respeito da moeda? Ficou claro? Ficou claro? Deu para entender bem? E por último, o filho, né? O filho. Olha só, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Até aqui. O filho procura o pai, né? O filho representa o quê? O legado, os relacionamentos, as pessoas que nós estamos preparando, que nós estamos investindo nelas. E aí, esse filho procura o pai e ele diz assim: eu quero a minha parte na herança. E o que o pai faz? Deixa aí. Irmãs, eu acredito que quando uma pessoa decide sair da nossa vida, soltar o cordão que prende, soltar o elo da corrente, essa decisão já foi tomada aqui na mente, no coração, antes de ser confessada com a boca. Aquela pessoa já não está mais conosco. Quando ela diz assim: eu quero ir, eu não quero ser sua amiga, eu não quero investir nessa amizade com você. Quando ela declara isso, claramente, com palavras ou com atitude, saiba, na mente, no coração dela, talvez ela nunca tenha sido. E nós insistimos em prender em nossa vida pessoas decididas a ir. E o que nós aprendemos com esse pai? Quando há pessoas que não querem o que você tem para oferecer, o amor que você tem para dar. Não querem você como você é. Querem você se você for como elas querem que você seja. A melhor coisa a se fazer é deixar ir. Eu acho tão interessante que o exemplo usado aqui é de um filho. Pensa a dificuldade de se desprender de um filho. De deixar que um filho vá. É muito difícil. Esse exemplo extremo o Senhor usa aqui em Lucas 15. Deixe ir quem não quer ficar. Deixe ir quem não quer te amar. Deixe ir quem não quer ser sua amiga. Deixe ir. Porque quando você solta, ou essa pessoa vai definitivamente, ou ela dá valor e volta. Como aconteceu com o filho pródigo. Mas não deixe de ser você. Não deixe de ser você. Sabe por quê? A Bíblia diz que o pai tinha 2 filhos. E ele continuou na casa sendo pai. Ele continuou sendo pai. Por isso, não é porque um homem não quis te amar e te valorizar que não tenha homens bons nesse mundo. E alguém que vai cuidar de você como você merece ser cuidada. Não é porque uma pessoa não quis ser a sua amiga que não existam mulheres que queiram ser suas amigas.
Não é porque um lugar não valorizou o que você carrega que um outro não vai valorizar. Não é porque numa equipe não funcionou que em outra equipe não vai funcionar. Você precisa continuar sendo quem você é. Deixe ir, mas continue sendo quem você é. Eu sou amiga, então vou continuar sendo. Eu sou leal, eu vou continuar sendo. Eu não sou leal a essa amiga, eu sou leal. Eu não sou amiga dessa amiga, eu sou amiga. Eu não sou intensa para essa pessoa, eu sou intensa. Vou continuar sendo. Deixe ir quem não quer ficar. Não me dingue amor, atenção. Esse tipo de coisa não se medinga. Não é esmola. Amor, afeto, acolhimento, atenção não é esmola. Esmola é aquilo que supre uma necessidade de um momento, mas não te tira da condição que você está. Nenhum mendigo deixou de ser mendigo ganhando esmola. Eles ganham esmola todo dia e todos os dias eles estão lá no mesmo lugar vivendo a vida de mendigo. O que os tira dessa condição é a mudança de mentalidade e os torna protagonista da sua própria vida. Eles vão atrás do sustento, vão atrás do suprimento, eles mudam um quadro aí, você não vai encontrá-los mais pedindo esmola para ninguém. Amor e afeto não é algo que você pede moedinha para suprir um vazio do agora. Por favor, fala comigo, por favor, me dá um abraço, por favor, me dá 5 minutos de atenção, isso é esmola. Amor é comida, é alimento na mesa, é sobre saúde, é sobre provisão, é sobre necessidade legítima que Deus se preocupa em nos dar. Porque o salmista diz, fui moço e hoje sou velho. E nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus disse, você tem o que comer, beber e vestir, se alegre. Porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Aquilo que é necessidade, Deus se preocupa. E Ele está trabalhando para te oferecer. Mas às vezes, irmãs, nós não sentamos e comemos a comida no prato. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo de migalhas, de esmolas emocionais. Quem não quer ficar na sua vida, deixe ir. Olha, eu quero dizer para você, menina solteira ou mulher solteira, você não precisa reduzir para caber. Você é digna de um homem que te respeite, te valorize, te priorize. Deixe ir. Deixe ir. Ele não é o único rapaz no mundo. Não é. Deixe-o ir. Deixe-o ir. Amada, Jesus ensinou isso para os discípulos. Você vai chegar numa cidade, vai pregar o evangelho. Aquela cidade não quer. Sacuda a poeira do pé e siga o seu caminho, porque a sua missão é maior do que uma estação da sua vida. É sobre uma jornada, não é sobre uma estação. Se você já andou de trem, de metrô, você sabe o que é isso. O metrô, o trem, ele vai parar numa estação por alguns segundos. Mas a jornada pode durar horas. E a gente fica ali com o trem parado. Já viu quando você coloca a mão no elevador? E o elevador quer subir, quer descer, tem gente chamando, tem gente apertando. E a gente está segurando o elevador, impedindo o fluxo. Insistindo naquela estação, insistindo naquele andar, implorando para aquela pessoa entrar no seu coração. É duro, é difícil, mas a gente tem que ser realista. Não tem muito tempo que eu observei uma situação que aconteceu comigo e eu entendi claramente. É tempo de deixar ir. Deixe ir. Não quer ficar. Não quer caminhar comigo. Quer caminhar com uma pessoa que
que inventou na cabeça, que não sou eu. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. E siga sendo você. Siga sendo você. Tem pessoas, irmãs, que não querem andar comigo. Porque, vou dar um exemplo. Eu sou agitada, intensa demais. Não dá para acompanhar o ritmo. Tem gente que só quer andar comigo porque eu sou intensa. Você tá entendendo? Deixe ir. Deixe ir. Essa lição do Pai é tão preciosa, irmãs. Ela é tão preciosa. É um Pai dizendo, tá bem, você não quer ficar aqui mais? Vá. Vá. Você não quer caminhar comigo? Vá. Vá. Mas não é vá, tá bom, você que tá perdendo. Não é isso não. Vá abençoando. Vá liberando. Libere as pessoas para serem livres, para fazerem as escolhas delas. Quer nós sejamos as escolhas delas, quer não. Deixe ir. É o conselho desse Pai. Então, vamos recapitular aqui. Se você perdeu seus recursos, seu dom, seu chamado, a motivação correta. Você está fazendo tanta coisa, não sabe nem para quem está fazendo, por que está fazendo. Persevere até encontrar. Se submeta aos desgastes físicos que isso trará para você. Porque a ovelha veio no ombro, carregada no ombro. E proteja aquilo que você não perdeu. Deixa as 99 seguras. Se você perdeu o valor pessoal, a identidade que é representada pela moeda, tire tudo do lugar. Deixe Deus mexer com tudo que é estável. Ele está em busca das moedas. Deixa a vassourinha vasculhar os cantinhos e pegar as moedas que estão lá. E sobre o filho, que representa o legado, os relacionamentos de investimento na nossa vida. Deixe ir quem não quer ficar. Deixe ir. Porque, veja bem, o filho foi a única coisa que não foi procurada. Percebeu? A ovelha foi procurada, a moeda foi procurada, mas o filho não foi procurado. O pai não foi atrás do filho. Eu acredito que seja porque foi uma decisão. A ovelha não decidiu se perder. A moeda não decidiu se perder, mas o filho sim. Ele decidiu. E como se encontra? Quem decidiu se perder não se encontra. Quem decidiu se perder se acha e volta. Há movimentos que você não precisa fazer, não são seus, é de quem se perdeu. Não foi você que perdeu, porque se é como a ovelha, você tem que ir procurar. Foi você que perdeu. Mas a pessoa que decidiu ir, consciente, ela volta com as pernas que a levaram. A gente só tem que estar com os braços abertos para acolher, perdoar, refazer caminhos, alianças. Ser como Jesus. Eu creio que se Judas não tivesse se matado e ele tivesse procurado o perdão de Jesus, ele o teria recebido, como todos os outros receberam. Mas ele não quis. Não quis andar junto, não quis se retratar, não quis fazer o caminho. Pedro quis. Foi perdoado. Amadas, quem vai com a sua perna precisa voltar com a sua perna. Porque senão não aprende. Vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Quem foi querendo ir
precisa voltar querendo voltar. Então o filho não se busca, o filho se recebe, se acolhe, se perdoa. O filho não se busca, o filho se recebe, se acolhe e se perdoa. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo possa ministrar mais profundamente ao seu coração. Se você foi abençoada com essa palavra, eu quero te pedir para fazer algo, porque eu acredito no que eu ministrei aqui para vocês essa manhã. Eu acredito que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Ela precisa chegar a várias pessoas que têm essa necessidade. Então eu queria te pedir, será que você pode printar a tela? Faz um print, coloca lá nas suas redes sociais, marca os satisfeitas. Gente, ouçam essa palavra. Deus falou comigo, foi bom para mim, me abençoou. Vamos compartilhar do que temos recebido. Amém? Então vou dar um sorriso aqui para você, tá? E você tira esse print aí, coloque nas suas redes sociais. Vamos lá? Amém? Compartilhe lá no seu story. Olha, hoje eu assisti essa live, Deus falou muito comigo e eu quero compartilhar com vocês, né? E a gente vai dividindo o que temos recebido umas com as outras. Eu quero orar por você. Escreva aí para mim nos comentários quem é você nessa história. Você precisa ser como o pastor? Você precisa ser como a dona da moeda? Você é como um pai do pródigo? Com que mensagem você se identificou mais? Escreva aí nos comentários. É verdade. É Geberto. É verdade. Escrevam aí. O que mais falou o seu coração? Quero saber como é que eu conduzo essa oração aqui agora. Qual foi a parte da parábola que mais tocou em você, que você entende? Olha, é isso, é o que eu estou vivendo hoje. Com qual parte você se identificou? Sempre, né, Cristina? A gente precisa muito de Jesus sempre. Escrevam aí, por favor. Eu quero orar, mas eu quero orar de forma precisa. Aquilo que nós realmente necessitamos. Filho pródigo, a Neide colocou. Qual foi a parte aí que Deus mais falou com você? Escreva aí nos comentários. A mulher em busca da sua moeda. A Luana está dizendo. A Damares, a do filho pródigo. A atitude do pai. Muitas vezes, enquanto líderes, nós temos essa dificuldade. É verdade, Isabelle. É verdade. É difícil. Nessa posição de líder, deixar ir, né? A moeda. Precisa achar a moeda que perdeu em casa. A ovelha perdida, as 99 que ainda tenho, é verdade. Vai ficar salva? Sim, Mara. Vai ficar salva. Deixar ir. Amém? Vamos orar então? Pai, eu quero colocar diante de Ti Tuas filhas amadas, Senhor. Essas mulheres que o Senhor tem chamado e trazido aqui para a nossa live, para esse ajuntamento. Eu quero abençoá-las, Senhor, e declarar, meu Deus, a Tua bondade, o Teu amor na vida de cada uma delas. A sabedoria que vem do alto para que elas possam lidar
com cada um desses desafios. Aquelas que perderam as suas ovelhas, perderam os seus recursos, os seus dons, estão perdidas em muitas atividades ou em atividades nenhuma. Possam ser despertadas essa manhã a ir atrás, a buscar com perseverança, com afinco, aquilo que elas perderam. A guardar as 99, a não acreditar que perderam tudo, mas preservar aquilo que ainda restou. Aquelas que se identificaram com a mensagem da moeda, que perderam o senso de valor próprio, a sua própria identidade. Espírito Santo, ajude as tuas filhas a encontrar, Senhor, a aceitar essas mexidas de Deus na estrutura da vida, removendo tudo do lugar para que elas possam encontrar o que perderam dentro de casa. Ah, Jesus, remova dos cantinhos as poeiras, as sujeiras, porque na busca das moedas nós encontramos notas, encontramos brincos, encontramos objetos que também perdemos e não nos demos conta. Que a tua vassoura encontre e vasculhe cada cantinho do nosso ser. Ah, Senhor, eu quero orar por essas mulheres que, assim como o Pai, precisam deixar ir e entender que o filho não se busca, o filho se recebe, o filho se acolhe. Meu Deus, dê essa sabedoria a cada uma delas, Senhor, para que elas possam, Senhor, receber as instruções e direções para cada desafio das suas próprias vidas. Ensina-nos, Senhor, a como agir, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que as ovelhas berrem e deem sinais, que a gente perceba, meu Deus, eu deixei isso. Eu oro, Senhor, para que haja sensibilidade de perceber no colar que alguma moeda caiu. E eu oro para que esse pródigo caia em si e refaça o seu caminho, no nome de Jesus. Amém. Oh, meu Deus. Obrigada, irmãs, pela presença. Essa live vai ficar salva, ela também, eu vou baixar a live, editar e colocá-la no YouTube. Eu quero dizer também, irmãs, que nós não vamos fazer mais a live com transmissão simultânea, YouTube e Instagram. Ela será ao vivo sempre no Instagram, tá? E depois nós vamos baixar e colocar lá no YouTube. Porque depende de uma série de recursos fazer uma live em 2 lugares ao mesmo tempo, sobrecarrega a internet. Então, uma série de coisas que tem dificultado esse processo. Nós somos mulheres simples, usando os recursos que temos em casa para levar a palavra até você. Então, nós vamos fazer no Instagram, tanto as lives de terça quanto as de quinta, às 9 da manhã. Inclusive, quinta-feira vai ter a live com a Neide Cassiano. Neide, você tá aí? Você tá ainda aí, amiga? Eu posso te chamar para você entrar aqui rapidinho e convidar as mulheres para estarem na live com você na quinta-feira, na live de oração? Posso te chamar aqui para você entrar? E aí você faz esse convite para as mulheres? Falar, né, o que Deus tem colocado no seu coração para esses dias. Já fiz a solicitação aí, amiga. Aceita, entra aí. Tá bom? As lives de quinta são uma bênção, gente. Eu sempre falo, se você tiver que escolher, eu assisto na terça, assisto na quinta. Assiste na quinta. É uma bênção, é uma live de oração. A Neide tem nos ensinado a orar a palavra, tá? Orar a palavra com relação aos nossos filhos. Daniele está pedindo mais informações sobre o retiro. Dani, posso te chamar assim? O retiro, ele acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de setembro desse ano. Vai ser no sítio Manancial, tá bom? Na Dutra.
Então, a Dutra é aquela via, né, aquela rodovia que liga Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é bem na Dutra mesmo, na altura do município de Piraí, no Rio de Janeiro. O retiro tem um investimento de R$ 570, que vocês podem parcelar no cartão de crédito. Irmãs, todas as refeições estão incluídas nesse valor. O local do sítio é muito bom, de qualidade. Todas as mulheres têm cama, ninguém dorme no chão, ninguém fica levando colchonete, ventilador, nada disso. Os quartos são arejados, tem ventiladores, tem banheiros nos quartos, mimos, lembrancinhas. Então, você vai ver que cada centavo investido é retornado a você, né? É uma bênção. Nós vamos falar esse ano sobre o tema No Secreto, Mulheres Buscando o Coração de Deus. Hoje mesmo nós temos uma reunião com a equipe para alinhamento do nosso retiro. Então, irmãs, são muitas as coisas que nós vivemos e recebemos, né, no retiro. Então, eu quero te convidar a estar conosco nesses dias. Você vai ser abençoado. E a Neide aí, Neide, faz o convite para a estar com a gente quinta-feira na live de oração. Graça e paz, amadas. Então, queridas, na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós estaremos na nossa live de oração. E esse ano de 2025, nós estamos orando a palavra sobre nossos filhos. Como mães, tias, avós, nós estamos aprendendo a declarar a palavra do Senhor sobre nossos filhos. E nessa quinta-feira, nós vamos descobrir se nós somos Joquebede ou se nós somos mãe, filha de Faraó. Aguardo você na próxima quinta-feira. Glória a Deus! Então, se você está passando luta aí com seus filhos, sabe quem está passando, né, e precisa desse ambiente, de dar as mãos, né, você vê que você não está sozinha nessa batalha, você que quer aprender a orar a palavra, né, que é algo que a Neide sempre fala, orar a palavra, esteja conosco aqui quinta-feira, às 9 horas da manhã, vai ser bênção para a sua vida, tá? Então, beijo para todas vocês. Neide, obrigada, porque eu sempre faço as coisas, né, Neide? Surpresa. Entra na live, Neide. A Neide gosta de se arrumar, de estar plena, tá bonita. E eu pego assim, ó. Vem, Neide, vem, Neide. Cheguei na academia, tomei banho, lavei a cabeça, nem pintei o cabelo. Gente, Ana Paula, sendo Ana Paula. Meninas, Deus abençoe cada uma de vocês, tá? Que o amor de Deus guarde o coração de vocês. Que a graça de Jesus alivie todo o peso. E que a consolação do Espírito Santo seja força para seguir na sua caminhada. Até quinta-feira na live de oração e até terça na próxima live Café com Jesus. Beijo carinhoso para vocês. Até lá.